Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha, hoje é o Dia Mundial da Alfabetização e os números mostram uma realidade alarmante no Brasil. 3 em cada 10 adultos não sabem ler ou escrever com fluência. Desde 2018, o Brasil segue com 29% da população sendo considerada analfabeta funcional. Isso significa que essas pessoas só conseguem ler frases curtas, palavras isoladas e identificar números familiares. 3 a cada 10 brasileiros fazem parte desse grupo. Esse problema atinge principalmente a população indígena, negra, amarela e os mais velhos, denunciando que esse problema vem de aspectos históricos, sociais e raciais. A alfabetização pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas o quanto antes isso acontecer, menos problemas motores e psicológicos terão no futuro. Por isso, o ideal é que ela ocorra até os 8 anos de idade. Segundo o último levantamento divulgado no ano passado, 59% das crianças que foram matriculadas em escola da rede pública foram alfabetizadas na idade certa. E cada vez mais esse número cresce, mas está longe do ideal. E 5 milhões de trabalhadores já foram beneficiados pelo crédito consignado. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o valor dos empréstimos já passou de 40 milhões de reais. Com 7 milhões e 800 contratos ativos, o crédito consignado para quem tem carteira assinada atingiu 46 milhões de empréstimos na última semana. A taxa média de juros de 2,62% ao mês. Esse é o menor nível de juros desde que a modalidade de crédito ao trabalhador começou a vigorar em março deste ano. Desde 21 de agosto, começou a transferência de 4 milhões de contratos antigos para a plataforma do crédito do trabalhador. Até agora, já foram incorporados mais de 15 bilhões, aumentando o volume em empréstimos. A migração total desses contratos deve ser concluída até o mês que vem. A portabilidade e o refinanciamento dos contratos passam a ser feitos diretamente pela carteira de trabalho digital em outubro. Com isso, os 4 milhões de contratos já migrados vão poder ser transferidos para outros bancos que ofereçam condições mais vantajosas de juros, o que deve estimular uma nova redução nas taxas. As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento. Olha, e o Banco Central deve divulgar ainda neste mês as regras para os pagamentos do Pix parcelado. A ideia é padronizar e trazer mais transparência na hora da contratação. O Banco Central afirmou que vai divulgar as regras para o Pix parcelado ainda neste mês. De acordo com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, a padronização da alternativa de empréstimo para 60 milhões de pessoas que não têm acesso ao cartão de crédito pode favorecer e estimular o uso do Pix no varejo para compras de bens e serviços, especialmente os que têm valor mais alto e que demandam esse tipo de parcelamento. As regras vão implementar uma padronização e trarão maior transparência no momento da transação, colocando princípios de educação financeira. O Pix parcelado poderá ser usado em qualquer tipo de transação, incluindo transferências bancárias. Quem receber o Pix parcelado, como no caso dos lojistas, terá acesso ao valor completo à vista e não precisa pagar juros aos bancos para antecipar o pagamento das parcelas mensais. E quem paga com a modalidade poderá parcelar o valor. Caso quem fez a transferência usando o parcelamento não pagar, a instituição que deu o crédito vai definir o processo de juros, como já acontece com outras linhas de crédito. Em abril desse ano, o Banco Central informou que quem paga juros no Pix parcelado é o consumidor. Contudo, espera-se que os bancos ofertem linhas de créditos em que o valor final do bem no Pix parcelado, mesmo com a cobrança de taxa de juros, seja menor ou igual ao valor final do bem no parcelado sem juros usando o cartão de crédito. E para falar mais sobre o Pix parcelado, para você entender mais sobre essa nova modalidade de crédito, nós vamos conversar agora com uma especialista. Nossa convidada é a Ana Rosa Wilkes, ela que é diretora de projetos da DSOP Educação Financeira. Boa tarde, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, é uma honra estar aqui com você, Kleber, e com todos esses que estão nos assistindo. Ana, então, para a gente cumprir, né, nossa função didática aqui, eu peço que você explique, por favor, para as pessoas que nos assistem, como vai funcionar o Pix parcelado. Quem dará as garantias para o pagamento? Vamos lá, tá? Há duas modalidades de Pix parcelado. Uma delas é direto no desconto em conta, né, daquele que está adquirindo, né, pagando esse Pix parcelado, e uma outra é dentro do cartão de crédito, tá? Então, de acordo com o crédito que esta pessoa tenha, ele poderá parcelar X, Y ou Z, né? De acordo com o número de parcelas que ele quiser, vai ter ali uma validação, ok? Quem vai pagar caso não aconteça pelo cliente esse pagamento? Claro que é a instituição que possibilitou que isso acontecesse. O problema está na questão dos juros que isso pode validar para este cliente, para este usuário, né, desta forma de pagamento. Correto. E o governo, né, ele apresentou essa alternativa para as pessoas que não têm cartão de crédito. É assim que ele tem apresentado. Você acha possível essa substituição em curto ou médio prazo? Com certeza, para os lojistas, né, para quem recebe, será muito melhor, porque ele não terá primeiro que pagar os juros, né, da maquininha, a porcentagem da maquininha, e também, né, ele vai receber tudo à vista. Okay? Então, para o lojista será sensacional, que eu entendo que com o tempo, né, isso vai ser único, porque que lojista que vai querer passar, sendo que é retido dele 3%, 2,5%, caso ele queira antecipar também, ele vai pagar uns juros, e nesta forma de pagamento não. Acredito que aos poucos haverá essa substituição. E não é somente para aquele que não tem cartão, não. São para todas as pessoas. Mesmo hoje, as pessoas que têm cartão já estão utilizando desta ferramenta, antes pagamento único, e agora alguns bancos já, desde 2022, 2021, já ofereciam essa modalidade para alguns clientes. E isso, claro, né, com a regulamentação do Banco Central, vai ser disponibilizado e também conhecido por toda a população brasileira. E você falou em juros, né? Os juros do cartão de crédito são considerados o grande vilão do endividamento das famílias brasileiras. O Pix parcelado, ele pode resolver esse problema? Os juros devem ser menores? Acredita-se que sim, mas nós entendemos, né, que vai depender de qual é a instituição. Então, o que aquela pessoa que está querendo, né, fazer o Pix parcelado, ele vai ter que cuidar muito bem, né, e entender e fazer um diagnóstico do que é possível e do que não é possível. Ou seja, às vezes, né, ele vai ser falado a ele que, por exemplo, olha, a gente consegue te dar 5% ou 3% de desconto se você comprar no Pix. Ele vai parcelar sem entender, né, porque pode ser uma compra imediata, né, uma compra sem considerar efetivamente, né, o gasto que está sendo envolvido nisso, e aí ele vai e parcela, só que ele não sabe nem quanto será de juros. Então, qual é o alerta? Primeiro, para ele ver se realmente vale a pena parcelar no Pix, mesmo tendo a redução do valor sendo a menor, porque para o lojista ele vai pagar à vista, só que ele vai pagar parcelado com juros sobre juros. Então, dependendo de quantas vezes ele fizer, né, ele precisa pensar. Pode ser que, se eles fizessem esse parcelamento no cartão de crédito, mesmo sem ter esse desconto, seria melhor se ele tem a consciência de pagar o cartão de crédito na sua data, né, na data prevista, sem ter que pagar juros para esse cartão. Correto. E o Banco Central tem dito, né, eu li isso e me chamou muito a atenção, que as regras do Pix parcelado trarão maior transparência no momento da transação e o principal, colocarão em prática princípios de educação financeira. E a educação financeira, como a gente sabe, é o grande problema do consumidor. Como o Pix parcelado pode ajudar nisso?
Verdadeiramente, tá? Esse Pix vai mostrar para aquele que está comprando, né, o valor total da compra e como ele vai parcelar. Ao passo que muitas vezes, hoje, né, a pessoa que faz parcelamento, ele só calcula essa porcentagem que ele vai pagar naquele momento. Eu vou pagar R$100, mesmo que ele tenha comprado R$1.000 e vai dividir isso em 10 vezes, no momento da compra, o modelo mental dele é de uma compra de R$100. Isso é que prejudica demais. No Pix, imediatamente ele vai entender que vai sair 1.000, porque ele vai ver isso, e aí vão vir em parcelas de desconto, ou na conta ou no cartão, ok? Então, é essa a diferença. Porém, hoje eu vejo ser um excelente dia para falarmos, né, da educação financeira, tendo em vista que é o dia da alfabetização, Dia Mundial da Alfabetização. E nós também temos, né, a alfabetização financeira. Muitos brasileiros são analfabetos financeiramente, por isso que entram nesse ciclo de endividamento, porque toda forma, né, de comprar, toda forma de pagamento é maravilhosa, desde que eu me organize para ela. Então, acredito eu que é uma facilidade, sem dúvida nenhuma, muito mais simples e muito mais fácil. Contudo, eu preciso me preparar, entender o que é isso e me educar financeiramente, não somente para a compra pelo Pix, mas pela compra com crédito consignado, pelo cartão, ou até, né, quando eu vou e pago com dinheiro, ok? Que hoje está raro, ok? Mas também é uma forma de pagamento. Correto. E com essa mensagem muito apropriada, com essa mensagem muito valiosa, a gente encerra essa conversa. Nós acabamos de entrevistar a Ana Rosa Wilkes, ela que é diretora de projetos da DSOP, Educação Financeira. Ana, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, especialmente o jeito claro, simples, como você falou, e ajudou muito no entendimento do nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente e, realmente, cuidado na hora de fazer qualquer tipo de empréstimo e qualquer tipo de parcelamento. Muito obrigado, um excelente dia para todos nós. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro de repórteres pelo país. Vamos começar com o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, olha só, um culto de uma igreja teve que ser interrompido por causa de um tiroteio que acontecia do lado de fora. Criminosos e policiais entraram em confronto. Vamos ver as imagens e essa história com o Anderson Nascimento. Um tiroteio terminou com 2 suspeitos mortos e 1 ferido na Praça Seca, zona oeste do Rio, na manhã do último domingo. Durante o confronto, os fiéis de uma igreja precisaram interromper o culto para se esconder debaixo das cadeiras. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o desespero das pessoas no momento da ação. Quando os suspeitos foram abordados em um carro, descrito como utilizado no roubo de uma casa na Taquara, eles abriram fogo contra os policiais que reagiram. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º Batalhão de Jacarepaguá e da 28ª Delegacia de Polícia faziam operação conjunta para desarticular uma quadrilha especializada em roubos a residências. A reunião já tinha começado, tá todo mundo jogado no chão, ó. Amarrado. Roubando várias residências aqui na nossa região, né? Taquara, Freguesia, Praça Seca. Então, policiais do 18º Batalhão, junto com o companheiro Capitão Raiol, né? E todos os policiais do 18º obtiveram êxito. Um dos 4 homens que estavam envolvidos conseguiu fugir e um outro foi encaminhado para a unidade de saúde. Foram apreendidas 2 pistolas, 2 revólveres e uma espingarda, além de um simulacro de pistola e 2 veículos. E um bebê foi abandonado dentro de uma caixa de frutas no quintal de uma casa lá no Mato Grosso do Sul. Quem vai contar essa história agora é o Wellington Pael. Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado nos fundos de uma casa localizada na rua Antônio Gonçalves, em Aquidauana, cidade que fica na região do Pantanal, aqui de Mato Grosso do Sul. Uma mulher que mora na residência foi quem encontrou o menino sem roupas dentro de uma caixa de frutas. Foi ela também quem acionou o corpo de bombeiros para socorrer o bebê, limpou o menino, colocou fralda e enrolou em uma coberta. Os bombeiros levaram o recém-nascido
até o hospital regional para passar por avaliação médica. O bebê está em observação, mas o quadro dele é considerado estável. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, assim como a Polícia Civil, que esteve no local com a perícia técnica para levantar vestígios e informações que podem levar até os suspeitos e testemunhas. A dona de casa também foi intimada a prestar depoimento. Com a criança foi encontrada uma camiseta. Os policiais também estão em busca em bancos de dados e registros médicos para tentar identificar a vítima e responsáveis pelo abandono. A Polícia Civil pede, inclusive, a ajuda da população para denúncias em sigilo que possam ajudar a solucionar o caso. Você vai ver agora imagens de um sequestro. Um homem foi rendido pelos criminosos após estacionar o carro dele em Porto Alegre. E os bandidos exigiram uma quantia milionária da família. Mas a polícia acabou prendendo 5 suspeitos. E, claro, libertou a vítima, ainda bem, né? Quem vai contar essa história agora é a Kátia Fantin. 5 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no sequestro de um homem de 28 anos no último sábado, em Porto Alegre. A vítima foi abordada por homens armados e encapuzados, que o retiraram à força de dentro do carro no momento em que estacionava. Segundo a Polícia Civil, o sequestrado foi mantido em cativeiro em Viamão, uma cidade próxima aqui de Porto Alegre. Segundo informações da investigação, os sequestradores exigiram resgate de R$1,5 milhão. Durante as negociações, eles enviaram fotos e áudios para comprovar o sequestro. A vítima parecia amarrada, sob a mira de armas e com ferimentos na cabeça. A polícia chegou até o cativeiro depois da prisão de 2 suspeitos em Porto Alegre. No local, a vítima foi resgatada e passa bem. 2 homens que faziam a vigilância foram presos em flagrante. O 5º envolvido foi capturado na cidade de Alvorada. Ele seria o responsável por receber o pagamento do resgate via Pix. Durante as buscas, a polícia apreendeu armas, drogas e outros materiais do crime. Agora, a Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a motivação desse crime. E olha, o desfile de 7 de setembro foi marcado por um acidente em Santa Catarina. Um jipe desgovernado atropelou 4 pessoas na cidade de Brusque. Veja agora as imagens e a história com a Michele Veiga. E o caso já virou até investigação da polícia. O desfile de 7 de setembro em Brusque, aqui em Santa Catarina, acabou ganhando uma repercussão que ninguém queria, mas está rodando as redes sociais desde ontem à tarde. Um jipe das Forças Armadas do Exército Brasileiro acabou perdendo o controle e atingiu a população que estava ali assistindo o desfile. Isso aconteceu, como eu disse, na cidade de Brusque, aqui em Santa Catarina, na área norte do estado, e está sendo investigado o que aconteceu. Na oportunidade, o jipe acabou atingindo algumas pessoas, entre elas uma senhora de 75 anos que teve o tornozelo quebrado, fraturado no acidente. Uma criança também foi atingida, mas sem gravidade. Todas elas, as pessoas que estavam ali, que foram, por um momento lesionadas, foram levadas à central de atendimento e ao hospital central lá da região de Brusque. De acordo com a nota do Exército Brasileiro, o jipe acabou perdendo o freio e, por isso, o condutor acabou não tendo controle do veículo. A Polícia Civil está investigando as informações, o caso para saber se foi problema mecânico, se foi falha da condução do jipe. Isso entristeceu o desfile de Brusque, mas o melhor de tudo, que as vítimas acabaram aí não tendo gravidade, embora uma delas tenha fraturado um dos tornozelos, mas não correm risco de vida. Isso que é o mais importante, e o caso continua sob investigação. E olha, uma briga de trânsito por pouco não termina em morte no Rio de Janeiro. Um taxista, ele jogou o carro contra uma moto que levava 2 pessoas e tudo foi gravado. Vamos ver novamente com o Anderson Nascimento.
Uma briga de trânsito na noite do último domingo terminou em um acidente na zona norte do Rio de Janeiro. 2 pessoas em uma moto acabaram feridas depois que um taxista jogou o carro contra elas. Tudo foi gravado por um motociclista que estava atrás do veículo. O caso foi na rua Paranhos, em Olaria. Segundo relatos, a confusão começou após o motociclista quebrar o retrovisor do táxi em uma ultrapassagem, o que não aparece na gravação. O motorista teria se irritado e iniciado uma perseguição pelas ruas do bairro. Nas imagens, é possível ver o táxi em alta velocidade e fechando a moto, que acaba colidindo com uma estrutura metálica na calçada e os ocupantes caem no chão. O condutor chega a se levantar e, descalço, tenta correr atrás do taxista, que foge em alta velocidade. As vítimas foram identificadas como Jean Paranhos, de 24 anos, que conduzia a motocicleta, e Inês dos Santos, de 32 anos, que estava na garupa. Ambos sofreram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, de onde já receberam alta. A Polícia Militar informou que não houve acionamento do 16º Batalhão de Olaria para o caso. E olha, câmeras de segurança gravaram 2 homens colocando fogo em um Porsche. Isso aconteceu na zona sul de São Paulo. O veículo estava estacionado em frente à casa do proprietário. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. 2 homens em uma motocicleta incendiaram um carro de luxo na manhã deste domingo, no bairro de Jardim Célia, na zona sul de São Paulo. Felizmente, ninguém se feriu. Uma câmera de segurança registrou toda a ação. O veículo, um Porsche Boxster conversível, estava estacionado na frente da residência de Samuel Oliveira da Silva, empresário e dono do carro. Um dos motociclistas se aproximou do veículo com uma faca e furou o teto do carro. Em seguida, despejou gasolina e ateou fogo. A ação durou poucos minutos e os 2 fugiram do local. Vizinhos ouviram gritos e correram para conter as chamas. Segundo Samuel, os danos ultrapassam R$80 mil. Até o momento, a dupla de criminosos não foi identificada. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Bruno, vamos começar falando de futebol feminino, porque ontem nós tivemos decisão, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Corinthians e Cruzeiro duelaram pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada e, para ser campeãs, as cabulosas vão precisar fazer algo que nunca aconteceu na história. Vamos conferir. A decisão do Brasileirão Feminino começou neste domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida. As brabas saíram na frente 2 vezes, mas as cabulosas reagiram e igualaram o placar. Marília e Isabela marcaram para as donas da casa, enquanto Gi Fernandes e Gabi Zanotti foram ao gol pela equipe alvinegra. O Cruzeiro vai vir a São Paulo em busca do título no próximo domingo às 10h30. E para isso, precisa realizar um feito inédito, não perder para o Corinthians fora de casa. As cabulosas nunca venceram as brabas jogando fora. Em São Paulo, foram 7 jogos com 7 vitórias alvinegras. Elas buscam também a primeira vitória contra o Corinthians em jogos de mata-mata. Ao todo, são 5 jogos com 4 vitórias do Corinthians e 1 empate. Essa é a 9ª vez que o time feminino do Corinthians disputa a decisão do Brasileirão A1. Agora as brabas vão em busca do heptacampeonato. O alvinegro foi o campeão das últimas 6 edições do torneio. Pelo outro lado, é a primeira vez que as cabulosas disputam a decisão do campeonato. Para levantar a taça, precisarão superar esses obstáculos. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. E Bruno, vamos falar agora de seleção brasileira que vai enfrentar a Bolívia fora de casa amanhã e, aliás, vai jogar nas alturas, não é, Bruno? Pois é, Kleber, a partida vai acontecer no 2º estádio mais alto do mundo, que fica lá na cidade de El Alto, na Bolívia. Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira e essa é a última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo.
O Brasil está em segundo lugar e já garantiu a sua classificação. Já a Bolívia usa o fator casa para tentar a última vaga pela repescagem. E para isso, precisa vencer. Além disso, os bolivianos também têm o fator altitude a seu favor. O estádio municipal de El Alto está situado a 4.090 metros acima do mar e é considerado o segundo mais alto do mundo. Ele perde apenas para o estádio Daniel Alcides Carrión, no Peru, que fica a 4.378 metros sobre o nível do mar. O estádio foi inaugurado em 2017 e é considerado o mais moderno do país. O estádio municipal também conta com uma mancha em sua recente história. Em 2019, uma partida entre o time da casa e o Oriente Petroleiro pelo Campeonato Boliviano, o árbitro Victor Hugo Hurtado passou mal no começo do segundo tempo. Ele precisou sair de ambulância do estádio e, infelizmente, acabou morrendo. As investigações e a Federação Boliviana de Futebol não relacionaram a morte aos efeitos da altitude, mas reacenderam à época a polêmica sobre a disputa de partida de futebol em estádios situados em cidades em grandes altitudes. E Bruno, ainda falando de seleção, parece que o Ancelotti vai mudar quase todo o time que venceu o Chile no Maracanã, é isso mesmo? Isso mesmo, Kleber. Apenas 3 titulares da última partida devem iniciar o jogo contra a Bolívia. Faltando alguns meses para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti quer testar alguns atletas que ele ainda não conhece muito bem. A partida desta terça-feira entre Bolívia e Brasil é importante para os bolivianos, que ocupam a 8ª posição da tabela e ainda sonham em ir para a repescagem da Copa do Mundo de 2026. Já para a seleção brasileira, esse último jogo não muda nada. Já classificado para a Copa do Mundo do ano que vem, Carlo Ancelotti irá aproveitar o último confronto das eliminatórias para testar novos jogadores que ainda não utilizou, como é o caso de Samuel Lino, que foi chamado pelo italiano após a lesão do Matheus Cunha. Sí, a idea que tengo es mudar un poco, no solo os jogadores, agora estamos treinando, evaluando o cansancio dos jogadores, depois temos que considerar que tem uma componente que temos que evaluar. Isso pode mudar a estratégia do jogo. Dos jogadores que começaram como titular contra o Chile no Maracanã, apenas 3 devem iniciar entre os 11 novamente contra a Bolívia. A provável escalação tem Alisson no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Alexandro e Caio Henrique no setor defensivo, Andrei Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison no ataque. Para este confronto, Ancelotti não poderá contar com o experiente volante Casemiro, que tomou cartão contra o Chile e está suspenso para esse confronto. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde e até mais.